Fala galera, beleza? Estamos aqui finalmente para tratar do livro O Meu Amigo Pintor, de Lígia Bojunga Nunes, ou só Lígia Bojunga, como geralmente é mais conhecido, leitura obrigatória para o primeiro exame de qualificação da UERJ. Estou aqui com o meu amigo e também professor Hugo Ornelas. Fala galera, tudo bem? E aí, Hugo, tá animado para... Animadíssimo, Muito animadíssimo, muito legal falar sobre obras. No ano passado foi legal, falamos sobre Niket. Pois é, falamos sobre Niket, né? E não sei se você reparou, a gente sai de uma literatura pesada, densa, né? Muito psicológica. E acho que é pela primeira vez, se eu não me recordo, que a UERJ cobra uma literatura infanto-juvenil. Infanto-juvenil com todas as palavras e todos os elementos ali que formam a palavra, né? Plenamente uma literatura infantil. E eu não sei, Vitor, se você talvez tivesse a primeira impressão, mas assim, tipo, poxa, ela escolheu uma literatura infantil, então pode ser uma história talvez mais simplória, uma literatura talvez... Se engana quem pensa isso. Pois é, uma literatura não tão complexa e... De fato, quando você lê a história, ela parece ser realmente muito simples. Mas acho que ela lembra bastante a perspectiva moderna, né? Da forma simples e o conteúdo complexo. Forma e conteúdo que é lá o que os modernistas tanto buscam, né? Você vê assim, aquela linguagem bobinha, aparentemente, né? Aquela linguagem de criança mesmo, mas esconde cada coisa profunda. Bem, vamos começar falando um pouquinho sobre a Lígia. A Lígia que talvez muitos já conhecessem, porque ela tem uma obra que geralmente é adotada como paradidático em muitas escolas, que é a Bolsa Amarela, que é uma obra de 1976, trata de uma personagem que entra em um conflito, dentro de uma bolsa, alguns segredos que ela guarda, a vontade de crescer, a vontade de ser escritora, a vontade de ser garoto. Bem, mas não é sobre a Bolsa Amarela, eu gosto sempre de trazer aqui para trazer talvez a obra que mais conheçam. A Lígia nasce em 1932, estamos em 2023, Lígia tem 90 anos, tá, vivíssima, e ela ganha o prêmio Hans Christian Andersen, esse nome aí parece bem saxão, por um conjunto de obras. Ela não tinha ainda escrito O Meu Amigo Pintor. O Meu Amigo Pintor é uma obra de 1987, que a princípio nem é chamada O Meu Amigo Pintor, uma obra a princípio encomendada por uma editora que buscava uma espécie de casamento entre a literatura e a pintura. E havia ali 9 telas de uma pintora chamada Tomi Otaki, e a ideia era que a linguagem da Lígia pudesse casar com as telas da Tomi Otaki. Bem, essa obra aqui, mostro para quem nos vê, para quem nos ouve naturalmente não, mas para quem nos vê, O Meu Amigo Pintor, ela vira peça, inclusive, vai ao teatro e ganha prêmios importantes. O prêmio Mulher e o prêmio Mambembe. Só para trazer aqui um antecedente, antes de entrar propriamente na obra, e dizer que, apesar disso tudo, apesar de uma literatura que, a princípio, sugere ali alguma coisa mais boba, esconde aí muitos assuntos que podem ser discutidos, e é uma literatura, como a gente já percebe, premiada, né? De uma escritora premiada. Não sei se o Hugo quer falar alguma coisa, se deixar eu vou. Assim, é uma escritora que tem relevância, né? Eu acho que para quem estuda essa parte de literatura infantil, ela tem muito nome. Não sei se para alguns ela foi apresentada de agora, né? Mas acho até importante ressaltar o como a literatura brasileira é muito profícua nesse segmento de literatura infantil. É muito forte. Eu peguei aqui alguns nomes, vamos botar assim, né? Não é a expressão minha, mas a expressão de alguns teóricos, né? Porque o Monteiro Lobato seria o pai da literatura infantil, né? Ana Maria Machado, Mário de Souza, conhecido de muitos, próprio Lígia Bojunga, Pedro Bandeira, Ziraldo, Ruth Rocha. Um nome. Pois é. E por que não também Cecília Meirelles, né? Cecília Meirelles, que tem uma poesia bem musical, bem com imagens bem simbólicas ali do universo infantil. Poxa, inclusive... Uma linguagem leve, Nossa, Cecília é super musical. Eu não sei se é porque eu gosto muito da Cecília. Sabe quando você tá apaixonado, você vê a pessoa em tudo que é lugar? Você né? Meio Aí eu lendo ali, eu falei assim, cara, eu acho que a Cecília poderia seguir esse caminho aqui. Bem, eu gostaria de começar lendo essa espécie de sinopse que aparece aqui no fundo do livro, digamos assim. E aí, a partir disso, a gente fala rapidamente do enredo e depois a gente vai analisar a linguagem, só pra gente ter aqui um panorama.
Bem, o comovente encontro de um adolescente com a alma atormentada de um artista. Para o menino, a deslumbradora revelação do mundo das cores, das formas, a interpretação da vida através da intuição e da experiência do artista. Para o pintor, a presença da ternura e do entusiasmo do jovem amigo na aventura dessas descobertas, o conforto daquela confiança no drama da sua solidão. Bem, eu gostaria já de começar dizendo que, apesar de ser uma literatura infanto-juvenil, uma literatura associada ao universo infantil, é uma literatura que trata de um tema que é tabu para criança e para adulto. Para adulto e, sobretudo, vou reformular, para a sociedade de uma maneira geral, que é a morte voluntária, o suicídio. Como falar do suicídio, esse já é um ponto, e como falar do suicídio para crianças. Porque, vou de novo, não estamos falando de um narrador que é uma criança e que conta essa história para adultos. Ou eu não estou falando de um adulto que volta a sua memória e quando criança lembra de algum aspecto associado, de algum fato associado ao suicídio. Não, eu estou falando de suicídio para criança por meio da voz de uma criança. E por meio, na verdade, aqui, antes da autora, Elígia Bojunga, o que prova que a literatura é mesmo esse espaço da alteridade, né? A literatura é o espaço em que você, a todo momento, pode experimentar ser o outro. E a gente experimenta aqui muitas coisas com esse livro que a gente chama... Ele é maior do que um conto, mas parece menor do que um romance... Talvez uma novela, mas isso é pouco importante, tá? Eu acho que esse... Até porque, assim, é até importante colocar aqui, porque o primeiro nome do livro não foi o Meu Amigo Pintor. Boa. Ele foi lançado em 87. O primeiro nome foi 7 Cartas e 2 Sonhos. Justamente para as telas lá da Tomi Otaki. Que, inclusive, vamos fazer aqui um paralelo com nossa produção do simulado, né? Uhum. A gente colocou uma questão no simulado em que a gente pegava um trecho. E aí, naquele trecho, a gente perguntava em relação ao gênero textual que ele poderia se encaixar. Inclusive, uma temática bem relevante. A UERJ gosta bastante de fazer esse casamento, né, entre pintura e literatura. No ano em que apareceu também o livro de contos, como vai aparecer no segundo exame de qualificação, lá com o Chico Buarque, da Marina Colasanti, houve aquela tela, se eu não me engano, do Magritte, um ovo e um pássaro, e a questão falava sobre possibilidade, e havia também um conto da Marina que falava sobre a árvore, né? A semente tinha medo de tatuar a árvore, temendo o longo sofrimento imposto pelas agulhas, mandou tatuar bem na base da coluna a mínima semente. E aí a semente aí com uma metonímia para aquilo que será a árvore. Né? Assim como o ovo na questão da tela era aí uma metonímia para o pássaro, no sentido da possibilidade do potencial. Mas, assim, é até difícil categorizar, porque isso também, o Vitor, vem muito da questão da modernidade, né? A modernidade, ela veio para brincar com a noção de gênero, né? Um poema, claro. Um poema que parece história, uma história que parece poema. Claro, os limites entre os gêneros discursivos, e sobretudo os literários, né? Quando há ali uma definição mais bem delineada entre o lírico, o dramático, o narrativo, eles começam a ser a gente chegou no poema tirado de uma notícia de jornal. Pois é, nossa, que foi literalmente tirado de uma notícia de jornal, né? Que de fato aconteceu, né? João Gostoso era carregador lá do Morro da Babilônia. Então, assim, a gente tá num momento de modernidade que acho que, na verdade, não só em relação ao texto, tudo é difícil você se basear em algo sólido, já diria lá Obama, né? Mas, sim, a gente tem uma série de cartas que, na verdade, seriam uma espécie de diário, que, inclusive, era essa a resposta do simulado, né? Porque tinha esse tom confessional dali, naquela carta. Leve intervenção, essa narrativa associada às cartas, ela ganha aí o nome de epistolar, só para o aluno, caso isso venha em algum momento, epistolar. Desculpa. Bem colocado. Vai lá, E aí, poxa, vamos lá, é uma novela, é um romance, são mini contos, é complicado chegar lá a um ponto. Mas o ponto é que é uma história narrativa, narrativa bem contemporânea, com uma linguagem muito contemporânea. Cujo tempo se alterna ali entre um cronológico e psicológico, mas vamos classificá-lo predominantemente, porque estamos aqui completamente conectados. Predominantemente psicológico. É uma boa. Até porque tem muitas intervenções
né? Quando parece que não tem uma história que a gente está muito focado nas ações. Então, as ações parecem que ficam em segundo plano, as reflexões, percepções em primeiro plano, típico aí de uma história que segue esse caminho mais psicológico, né? Perfeitamente. Bem, eu gostaria, não sei se você acha uma boa, ler o iniciozinho da obra, porque aí a gente já começa com um panorama aqui, a gente começa do mesmo ponto, a ter um panorama da linguagem, de como é a condução dessa narrativa, trata-se de um menino ali de 10, 11 anos contando uma história pra gente, que tipo de linguagem a gente pode esperar nesse sentido? Bem, eu não sei se eu já nasci desse jeito, ou se eu fui ficando assim por causa do meu amigo pintor, mas quando eu olho para uma coisa, eu me ligo logo, é na cor. Gente, casa, livro, é sempre igual. Primeiro, eu fico olhando para a cor do olho, da porta, da capa. Só depois eu começo a ver o jeito que o resto tem. Um dia, o meu amigo me disse que eu era um garoto com alma de artista e me deu um álbum com os trabalhos que ele tinha feito em aquarela, tinta a óleo e pastel. Disse que tinha arrumado os trabalhos no álbum para eu entender melhor esse negócio de cor. Nas primeiras páginas só tinha cor. Quer dizer, no princípio, nem cor tinha. Que tal aqui a gente já abrir um ponto que pode ser cobrado pela UERJ? Porque em se tratando de uma linguagem infantil, é muito natural uma sintaxe mais irregular, uma linguagem mais entrecortada. Acho que a gente pode até voltar a isso com um pouco mais de carinho, mas já para o aluno se ligar em expressões como quer dizer. E assim, eu acho que a gente pode talvez fazer um paralelo para ficar um pouco mais claro para o aluno, né? Quando a gente fala da sintaxe irregular, vamos pensar assim, numa linguagem mais fluida e vamos botar assim, oralidade, porque tem uma diferença entre a expressão oral, né, entre a linguagem oral e a linguagem escrita. Parece que a linguagem escrita, você monitora mais, se preocupa mais, você escreve, reescreve. A sensação que dá é que quando o narrador está escrevendo, está falando, não a Liz está escrevendo, né, mas como o narrador ele está se expressando, ele não tem esse processo tipo assim, eu escrevo, peraí, não, vamos apagar aqui, que nem vocês fazem em redação, né, que vocês fazem no texto, não, peraí, deixa eu apagar isso aqui. Parece que o negócio, ele sai fluido. Ao mesmo tempo que ele é fluido, ele não é tão fluido, ele é truncado, porque a criança falta ainda o domínio daquela sintaxe regular, daquela sintaxe ordenada, né? Veja, naturalmente, a linguagem falada, mesmo do adulto, né, mesmo a linguagem do adulto, é uma linguagem ali com reformulação, com hesitação, e aí as reticências nesse sentido é um sinal importante, mas da criança ainda mais. E se esse livro tem a pretensão de, na linguagem, reproduzir essa linguagem mais falada propriamente do que escrita, e ainda mais de uma criança, naturalmente essas hesitações, essas reformulações, essas travas, essas pausas, elas... O que reforça a verossimilhança do livro. Perfeito. Porque assim, a criança fala como criança. O livro é extremamente verossímil em relação à linguagem, e é isso. Veja, você se chocaria se essa criança utilizasse estruturas semelhantes a que você, sei lá, usa na sua redação, não? Como destarte, se fechasse em períodos, concatenados, aquela coesão. Odiernamente, sai fora, não tem. Isso é uma coisa que você falaria, provavelmente, não, né? Eu não falo odiernamente. Acho que só você falaria. Não. Odiernamente que vem do latim rodier, né? Que é um advérbio latino e traz exatamente como no latim. Bem, mas já um pequeno adendo aqui. Já enfiei aqui um latim no meio. Deixa eu fazer um pequeno adendo aqui. O professor Vitor Delmas é o professor mais culto do WhatsApp. Ninguém é mais culto. De jeito nenhum. Você conversa com o professor Delmas, você está falando com o Machado de Assis. É isso, com Alencar, né? Enfim, mas voltemos aqui, então. Quer dizer, nas primeiras páginas só tinha cor. Quer dizer, no princípio nem cor tinha, era só branco e preto. Depois começavam as cores, amarelo, azul, vermelho, e depois essas três cores iam se misturando para formar uma porção nos desenhos que às vezes eu gostava e outras vezes não. Bem, vou dar pular 3 parágrafos, porque ele vai dizer assim, ainda no início do livro, só que não deu para falar com meu amigo pintor. Ele morreu. Hoje está fazendo 3 dias que ele morreu. O meu amigo quer dizer, morava no apartamento, de novo, né? Quer dizer, morava. Gente, fica ligado nessa expressão, reformulação. Não, já apareceu isso na UERJ. Então, veja, eu consigo visualizar muito claramente uma questão em que ele sublinha, ele pega aqui, o meu amigo quer dizer, morava no apartamento aqui em cima. E aí ele sublinha esse quer dizer e pergunta qual é o procedimento linguístico envolvido ali. Reformulação. Ou
nesse mesmo fragmento, uma questão tipicamente o R também, ele poderia talvez sublinhar os verbos. Você não veja uma questão assim? Nossa. Fim de um processo? Muito bom. A reformulação do tempo presente para o pretérito. E Ou ele nem menciona o tempo, ele só fala da reformulação, Isso. desencadeia. Tempo verbal é muito querido pela UERJ, a UERJ gosta sim, muito de falar sobre sim, tempo verbal. exatamente. E pensando em narrativa, tem um tempo verbal que é muito conveniente, que é o pretérito imperfeito do indicativo, aquele que é terminado em vá para os verbos de primeira conjugação, falar, falava, dançar, dançava. Ou em ia, para os verbos de segunda e terceira, comer, comia, beber, bebia, partir, partia. E por que ele é tão conveniente? Porque ele indica hábito no passado. Então é muito bom para esse narrador que conta uma história, né? Geralmente, história é contada no pretérito, né? Muito tipo da narrativa. Pode ser contada no presente, às vezes até para você trazer ali uma espécie de atualização também. Uma espécie o que não é intenção, né? Porque o livro ele tem esse tom saudosista. Ele tem esse tom saudosista. Exatamente. Então a ideia tá muito mais no passado. E acho legal, aproveitando esse gancho aí, assim, por que será que ele usa mais o pretérito imperfeito em detrimento do pretérito perfeito? Porque talvez ele quisesse realmente reforçar esse tempo de qualidade que ele talvez tivesse com um amigo, né? Aquela coisa que demorava, né? Assim, tipo, as coisas não eram, tipo assim, pontuais como um pretérito perfeito. Não era assim, tem razão. Tinha e elas duraram, né? Teve ali tinha um hábito, ele ia para casa do amigo, ele jogava gamão com o amigo, ele tinha uma rotina com o amigo. Ele admirava o amigo. Não era o pretérito perfeito, ele é perfeito, ele é completamente feito, ele é pontual, ele é acabado, ele é completamente acabado. Né? Inclusive, pretérito perfeito é um nome redundante, porque se é perfeito só pode ser pretérito. E amigo, e uma coisa, talvez agora eu vou fazer aquele extra texto, né? Fazer aquele extra textual. Se você parar pra pensar também, como é legal isso, como hoje, já se tratando de uma questão moderna, né? Como hoje os nossos encontros, eles são rápidos, né? Eles são instantâneos. Vamos lembrar do Paulinho da Viola? Olá, como vai? Tudo bem? Sinal fechado. Sinal fechado. A conversa que dura 30 segundos. Olha, a gente se vê, a gente se fala, valeu. Tamo junto, valeu, comentar. A gente fala com 10 mil pessoas ao mesmo tempo no WhatsApp, não fala com ninguém, né? Quanto tempo que a gente não tem esse tempo de qualidade, que a gente consegue cultivar uma amizade, isso é uma coisa bacana, né? Ele valorizava isso com um amigo, e até o silêncio nessa amizade era alguma coisa que ele valorizava, fazer nada né? Com a pessoa, fazer nada com a pessoa. Quer ver um ponto curioso aí? É muito bom quando você tem alguém do seu lado e o silêncio não é um incômodo. Não é verdade? Quando o silêncio não é um incômodo, é porque a relação é confortável, é porque a relação ela é fluida, é porque a relação ela não carece de nenhuma palavra naquele momento para ser uma relação. Ela chegou a um nível de amizade, ela já chegou a um nível que está estabelecido. A amizade literal que é difícil, o silêncio diz muito. Bem, e aí ele vai dizer... o meu pai e a minha mãe, o meu amigo morava no apartamento aqui em cima. Eu ia lá jogar gamão com ele, a gente conversava e ele tinha um relógio de parede que batia hora e meia hora também. O meu pai e a minha mãe reclamavam, mas que coisa mais enjoada essa bateção. E a minha irmã me perguntava, será que o teu amigo nunca vai se esquecer de dar corda no relógio, não? Mas cada um é de um jeito, não é? E eu gostava demais de ouvir o relógio batendo, de noite ainda mais. Não era só porque ele batia bonito, nem era só porque eu acho legal viver ouvindo que horas são. Era porque cada vez que ele batia, eu pensava, o meu amigo tá lá. Para mim, ouvir o relógio batendo era que nem ouvir um amigo andando ou falando. Vou fazer aqui vou pular aqui alguns parágrafos, porque ele vai dizer assim... já mais lá no final desse primeiro dia, já que é dividido em dias, né? Ele diz assim, que eu fiquei igualzinho ao meu amigo pintor. No meu livro, na minha versão, é na página 12. Talvez no seu seja na página 14. Porque eu percebi aqui com o Hugo, que apesar de os nossos livros aparentemente serem, aqui para você que nos vê, você consegue, aparentemente serem iguais, o fato de as versões serem diferentes faz com que haja um gap de um intervalo, por favor, com que haja um intervalo de 2 páginas entre as nossas edições. Então veja aí na 12 ou na 14. Um delay também. Delay. É que eu fiquei igualzinho ao meu amigo pintor. Dei pra achar que amarelo é uma cor contente. E era tão bom ouvir aquele meio-dia, cada batida que o relógio ia batendo dava mais a impressão que todo mundo tinha se enganado e o que o meu amigo continuava vivinho lá em cima. E aí tinha o aniversário da minha prima, mas eu não fui. Tinha um bate-bola na escola,
mas eu não fui. Tinha um livro que eu estava gostando, mas eu não quis nem mais ler, só para ficar aqui escutando o relógio bater. E ele bateu, no princípio, amarelo forte, mas depois o amarelo foi ficando cada vez mais fraco, cada vez mais fraco. O relógio estava perdendo corda, e era por isso que a batida se arrastava com aquele amarelo cada vez mais desanimado, cada vez mais esbranquiçado. Hoje ficou tudo branco, o relógio não bateu mais. Que vontade de ir lá, dar corda nele. Bem, queria terminar assim esse primeiro momento de leitura, que o livro já começa com a assunção ali da morte do amigo. E a gente vai descobrir a seguir que essa morte, na verdade, ela foi uma morte voluntária. O amigo se mata. E a princípio isso não é dito para o Cláudio, que é o narrador, que é o protagonista. E o Cláudio, que é um menino curioso, é um menino que era muito apegado ao amigo, ele fica inconformado. Como assim? O meu amigo se foi. E ele busca respostas para a morte do amigo. Até que começam a pipocar versões, histórias, de que o amigo tinha se matado. Ele fala, não, meu amigo não pode ter se matado, meu amigo não se matou, é impossível que meu amigo tenha se matado. E aí uma voz aqui diz que o amigo se matou porque era doente na cabeça, uma outra voz aqui diz que o amigo se matou e por isso vai pro inferno, uma outra voz diz que o amigo se matou porque talvez não tivesse nenhuma razão de viver. E é muito curioso pensar que nesse sentido o romance, ou a narrativa, vamos tratar a narrativa de uma maneira mais genérica, a narrativa ela vai trazendo vozes, diversas vozes externas ao menino, que vão construindo um panorama do que a gente entende por suicídio na sociedade. O suicídio, porque o que leva uma pessoa a se suicidar? O que leva uma pessoa a tirar a própria vida? A pessoa tira a própria vida por uma questão que é espiritual, como muitos dizem. A pessoa tira a própria vida por uma questão que é mental, como muitos outros dizem. E o livro vai trabalhar isso, eu vou de novo, para uma criança. Como que Lígia consegue, de uma maneira tão leve, de uma maneira tão metafórica, de uma maneira tão lúdica, essa é uma boa palavra, lúdica, construir isso, Hugo, que vai. Assim, no mínimo, acho que a palavra por baixo é curioso, né? Talvez, vou forçar um pouquinho mais, desagradável, um assunto que não é muito legal. Num primeiro momento? E assim, vamos pensar um pouquinho aí, Vitor. Suicídio, falar sobre suicídio hoje, vamos supor que a gente está numa aula, a gente é tipo assim, suicídio. Como é que você acha que deve ser a reação da galera? É uma reação, o que vem por aí com tensão, com apreensão, com que isso vai desencadear, com que isso vai gerar, que tipos de gatilho, ainda mais nessa sociedade contemporânea em que se fala tanto sobre gatilhos, em um momento... Que tipo de estalo vai haver ali? O que vai gerar? Que tipo de chave vai ser virada? A gente vai ajudar, né, para indicar? Até em que ponto eu posso falar de um assunto que pro outro eu não sei de fato como é? Não, e assim, vamos pensar... a quantidade de informações que a gente tem hoje sobre suicídio, esse tema é discutido. Apesar de ser um tabu, ele é discutido. Há psicólogos que fazem postagem, há pessoas que repostam, há pessoas que comentam, youtubers. Então, ele não é um tema mais que está oculto, né? Tem razão. Não é mais um tema marginalizado. Então, mesmo sendo um tema que está dentro, está próximo às nossas conversas, né? Talvez tão próximo ao quando a gente falaria de esporte, ou de violência, ou de educação, suicídio talvez esteja entrando aí nessas temáticas. Se hoje, pra gente, isso ainda é um tabu, se hoje ainda gera um certo desconforto, imagina você falar em 87, em que depressão era frescura. Não que não tenham pessoas que ainda pensem assim, infelizmente, né? Mas... imagina uma época que talvez predominantemente a sociedade colocasse que depressão é suicídio, que depressão é frescura, e suicídio fosse um tema pesadíssimo. E agora, uma criança falando sobre isso. Então, assim, vamos pensar bem racionalmente, tinha tudo para dar errado. Né? Tinha tudo para ser, assim, uma tragédia. O que não foi, né? É uma obra-prima isso aqui, né? Isso aqui chegou a ser uma maravilha. E acho legal da maneira como ele vai conduzindo o suicídio, o Delmas,
Vamos pensar aqui em relação ao Cláudio. O Cláudio viu várias versões, como você contou, né? Várias vozes. Mas olha como eu não sei se é do Cláudio, mas eu penso que não é só do Cláudio. Acho que é da criança. A criança, cara, a gente acha a criança ela é um ser muito maleável, que é um ser muito manipulável, mas Cru e que não tá pronto. A gente vê a criança como um ser que muitas vezes não está pronto a criança é um ser autônomo. O Nietzsche falaria isso. Boa. Camelo, É verdade. leão e criança. A criança, metaforicamente para o Nietzsche, ela representa a autonomia. Como você chegou ao seu estado pleno de quem você é, literalmente. Né? E ele nega tudo que todo mundo fala. E na psicanálise... Ele não aceita essas versões. Ele tem o seu próprio posicionamento. Eu acho muito interessante mostrar o papel da criança nesse sentido. E na psicanálise a gente vê que o que a gente se torna quando adulto é uma cópia, um resultado Sim. esquisito do que a gente foi na infância, né? A infância justifica tanto a nossa vida adulta. Um ditado grego que fala assim, né? Educai o menino para que o homem não seja repreendido, né? Então, esse paralelo entre criança e adulto é um paralelo assim que está sempre nos discursos filosóficos, né? Bem, então vamos fazer assim. Já que a gente está falando da linguagem, que tal a gente começar aqui a pipocar algumas características para ficar mais objetivo? Vamos. Pipocar algumas características da linguagem da obra. Então, presença de neologismos. Bacana. Tem alguma página aí que você tenha destacado, Hugo? Pra mim, página 20, tá? Pra você é 20, pra mim deve ser... Pra você é 18. 18. Tá bem. Pra mim, página 20, que até a parte que, quando vocês lembram, quando Isso. ele conhece a Janaína. E aí o vermelho, é prima, né? A Janaína é prima? Eu não lembro se é amiga da prima. É amiga da prima. Um dia minha prima veio outra vez a Petrópolis com a amiga Janaína. da prima. Isso, é amiga da prima. Janaína é amiga referência da prima. a Petrópolis aí, né? Isso. Aqui, pra gente falar do lugar, né? O lugar, ele tá definido, Sim, Petrópolis. Pois é. É pouco, na verdade, acho que ele é 2 vezes mencionado. Ele é pouco mencionado. E não uma vez que ela faz uma metáfora com o nevoeiro. Então ele fala assim, quanto mais eu olhar pra Janaína, a menina do vestido vermelho, porque ele se apaixonou, mais eu ia me desapaixonando. Sim. Acho que o neologismo, ele é bem típico da criança, né? A criança, ela gosta de inventar palavras. Perfeito. A criança, ela é criativa, então Perfeito. a linguagem vai talvez reproduzir essa perspectiva dela. Tá ótimo. Então, neologismos, frases curtas. A UERJ, o Hugo gosta bastante de bater nesse ponto e eu concordo com o Hugo. A UERJ é uma prova muito linguística, né? Uma prova de linguagem. A prova de linguagens da UERJ faz muito, de fato, jus ao nome linguagem. Até mesmo quando é análise textual, é análise ligada às palavras usadas. Claro. Então, frases curtas que tem muito a ver com o fato de a criança, né, de ser uma linguagem infantil e, portanto, uma linguagem menos complexa, uma linguagem mais rápida, uma linguagem com muitas explicações, né? Há muitos porquês, por que tal. A criança tem muito essa necessidade de porquê. Nem sempre esse raciocínio de explicação, de causa, ele vem de fato por uma estrutura sintática padrão. Às vezes entrecortado por um ponto, porque também é típico da criança, a hesitação, a reformulação. Ou às vezes vai direto. Ou às vezes vai direto, exatamente. Ou às vezes é a ausência da pontuação que indica essa confusão mental. A repetição do repetição. Caraca, a gente falou até a repetição tem um momento aqui em que ele, eu não sei se eu vou achar agora, em que ele quer saber, ele quer achar o motivo, ele quer encontrar a razão pela qual o amigo se mata. E aí ele repete, ele diz, pra ver se eu entendo, não tô achando a página, eu sei de cor. Por quê? Pra ver se eu entendo por que tem gente que se mata. Não, até mesmo na página posterior, a gente estava falando do neologismo, pra mim, página 21, ele fala assim, pra você 19, né? Só depois que o relógio parou de bater e ficou esse branco todo aí em cima onde meu amigo morava, só depois que eu chorei a beça de ver o corpo dele passando aí no corredor e da minha mãe dizendo que criança não precisa ir a enterro nenhum e eu não indo, é que uma garota que mora no térreo. Se você percebe que ele vai repetindo algumas estruturas, e aí não a conjunção. Veja que esse é um período imenso, é um período muito longo, desorganizado sintaticamente, você consegue entender ali. Isso não prejudica o nível semântico da obra, pelo contrário, ratifica, auxilia ali na construção do enredo. E vou aproveitar então aí essa ausência de pontuação que está no plano da linguagem, mas só para falar sobre aquelas vozes externas
que vão aparecendo ao longo da narrativa, logo na fala abaixo, uma amiga diz assim, uma menina diz assim, o teu amigo pintor foi para o inferno. A empatia de uma formiga. Não, empatia de uma formiga, né? De uma barata. E aqui a questão religiosa, né? Que é uma questão muito associada ao suicídio. A condenação moral, religiosa, que envolve o tema aí, né? Condenação moral. Então, organizadamente, neologismos, frases curtas, sintaxe irregular, podemos chamar assim, sim, né? De uma sintaxe irregular. Uma boa expressão. Eu não gosto de falar de vocabulário infantil, porque isso pode sugerir alguma outra coisa que eu não quero. Que tal o vocabulário associado ao universo infantil, que de tudo tem a ver com essa perspectiva da verossimilhança. Até mesmo a falta, às vezes, de precisão. Às vezes não sabe a palavra que eu vou usar. E a criança é isso. Imprecisão vocabular. O que vem é um ponto. A criança ainda não tem um domínio como você mencionou, Vitor. E isso aí reforça também, né? Exato. Ela vai tentando, tipo assim, explorar e fala, como é que eu posso dizer isso? E entra de novo na expressão lá. A gente falou, né? Imprecisão vocabular. Então já demos aqui vários, hein? Imprecisão vocabular, neologismo, frase curta, uso de tempos pretéritos, irregular, uso de pretéritos, reformulações por aquelas expressões isto é, ou seja, quer dizer. Então, você chamou atenção nos bastidores aqui da plasticidade, quer comentar um pouquinho sobre isso? Sim, é verdade, boa. Então, como até meio faz parte da proposta, que era fazer esse enredo mais dialogado com a cultura, talvez uma interdiscursividade entre literatura e pintura, a sensação que passa é que algumas coisas que você lê, parece que ele quer construir uma imagem. É claro que faz parte de toda a narração ter a descrição, né? Quanto mais descritivo, mais realista, enfim, esse papo que a gente já conhece. Mas parece que esse livro, ele quer, tipo assim, propositalmente construir uma imagem, vai ficar muito claro. E eu tenho alguns exemplos que eu queria ler com vocês. Isso aqui está... Vamos lá. Eu quero ler primeiro na página 24, na minha página 24, que é um primeiro momento do encontro que nos narraram, né, do Cláudio com a Clarice, em que ele quer questionar a Clarice sobre qual foi esqueci a palavra da morte, o motivo, a causa, a causa, o motivo da morte. E aí ele interroga a Clarice e ela responde assim, na parte do diálogo, né? Eu ia pedir pro porteiro entregar essa a você. Ela falou. Aí ela ficou olhando pro chão. E depois disse baixinho. Ele não se matou não. Ele morreu que nem todo mundo um dia morre. Essa parte, aí ela ficou olhando pro chão, isso é proposital, porque ele não quer só contar a história. Ele quer contar a história, quer que você veja como aconteceu aquela cena. Então, isso tem que ter muito plástico. Isso é um exemplo. A outra parte também que eu queria ler, está na página 31, que é quando ele questiona agora o pai sobre a possível morte. Então, ele é muito questionador, né? Ele quer descobrir mesmo. E, inclusive, nós, leitores, somos levados, talvez, ao mistério, vamos botar assim, né? A um suspense de qual teria sido a causa da morte. Inclusive, nessa página também tem a segunda voz. A menina já traz, você vai pro inferno. E nessa página tem a segunda ideia que está associada ali a um estigma mental, né? Uma doença mental, enfim. Pois é, um estereótipo. E aí, ele falou, mas por que ele ia fazer isso? Perguntou o Cláudio. Porque ele estava doente, meu filho. Doente? Aí a gente jogou a mão na véspera, 3 partidas, uma atrás da outra, e ele não tinha nada. Aí ele fala, doente aqui. Vê se você não tem a mesma... Nossa. Tu não associa assim? Tipo, esse referencial aqui. Doente aqui. Você imagina ele fazendo isso. Então, isso não é à toa. Ele poderia muito bem, ele tá doente da cabeça, mas esse aqui fica muito plástico. A gramática chama isso até, se eu não me engano, de elemento deítico. Sim, né? Sim. Que traz aí uma referência ao espaço, né? Espaço. Sim, perfeito. Fora do discurso. Pois é. Elemento deítico. D-E-I-T-I-C-O com acento circunflexo. Segundo a galera antiga, acento do vovô. Acento do vovô, exatamente. Acento do vovô. Isso é horroroso. Bem, então, a gente pode definir essa ideia, essa imagem, essas imagens expressivas, talvez por plasticidade, uma plasticidade visual. Porque, veja, a verbal ela me parece ter mais a ver
com a construção que também envolve a palavra no nível, eu acho que, da construção. Tá associando ao concretismo? Você acha que pode fazer essa associação? Ou, por exemplo, a linguagem impressionista, uma linguagem que você tem até uma questão do Enem que fala sobre essa plasticidade verbal, e eu penso nessa questão e como aquela questão traz um texto que é super imagético, mas ao mesmo tempo ele é mais bem construído do ponto de vista formal, com a musicalidade, com as repetições, e eu não sei até em que ponto que o verbal associado à plasticidade caberia. Acho que a plasticidade cabe mais pro visual, menos pro verbal, mas a plasticidade, Sim, eu acho bom. plasticidade, sim. Plasticidade. A plasticidade é a beleza, né? Esse visual. Daí artes plásticas, daí quando você quer, por exemplo, fazer uma cirurgia, você faz uma cirurgia plástica, né? Ou quando você olha para um gol e há um gol muito bonito, o gol lá do Richarlison na Copa do Mundo, né? Gente de Gabigol nada. O gol lá do Richarlison. O gol do Richarlison na Copa do Mundo foi um gol plástico, um movimento plástico contra a Sérvia. Foi contra a Sérvia? Contra a Sérvia, né? Muito bem. Bem, então acho que falamos bastante da linguagem, né, Hugo? Sim, acho falamos bastante da linguagem. Tem mais coisa, mas não tem como a gente explorar tudo aqui senão em um encontro. Podcast. Acho que o último ponto é a pontuação expressiva mesmo, né? Sim, acho que a gente se ligar aquela gradação sobre a qual a gente comentou, existe uma gradação, inclusive, que é feita por meio de pontuações, exclamação. Ponto, exclamação. Você lembra a página? Será que lembramos a página? Eu acho que eu coloquei aqui. Pra gente trazer. Esse momento ele é muito bom. Tem aqui, é a página 59 na minha versão, então pro Hugo 61. É isso aí. Veja, ele diz assim, é o amigo pintor. Olha, ponto final. Olha, exclamação. Olha, 2 exclamações. Existe uma gradação que vai se dar no plano da pontuação e a gente naturalmente imagina ali também no plano da própria força com que ele enuncia isso, né? E você mais uma vez imagina a cena. Olha, mais uma vez essa plasticidade, né? Bem, então, essa pontuação expressiva, ora por meio de exclamação, ora por meio de exclamação combinada com a interrogação, que pode sugerir uma espécie de perplexidade, as reticências que aparecem a todo momento para indicar reformulação, para indicar hesitação, né? Acho que a pontuação é aí também um ponto. Bem, acho que falamos bastante da linguagem, e a gente vai falando da linguagem, do enredo, talvez agora a gente possa falar um pouquinho mais das temáticas, né? Falar um pouquinho do próprio amigo pintor, porque o que o menino busca ao longo de toda a narrativa é a causa da morte. Por que razão o meu amigo pintor, a quem eu nunca esperaria se matar, se mata? Pois sobre isso eu queria levantar uma bola. Eu vou falar agora uma questão pessoal, né? Eu acho que eu me vejo muito no Cláudio, vejo muito em relação à questão da criança, porque eu gosto muito de saber o porquê das coisas. Não que o ser humano não tenha curiosidade, né? A curiosidade é uma coisa inata ao ser humano, mas eu acho que isso é mais potencial na criança, né? Você tem que explicar tudo. Assim, a gente até queria aquela coisa, que saco, mas quer saber de tudo. Toda hora. Era o Cachorro Rá-Tim-Bum? Porque sim. Isso, eu sou bem mais novo que você, né? Discordo disso, enfim. E aí, aqui, a grande questão é a seguinte. Eu me perdi aqui. Me falaram, eu nunca vi, tá? Meus pais me falaram que tinha. Olha, eu diria que parece, ao longo da narrativa, que são 3 os grandes principais pontos que deixam esse amigo pintor, que não tem nome, talvez seja legal a gente falar o fato de o amigo pintor não ter nome, né? O que cria aí essa espécie que, inclusive, tem uma metalinguagem, que eu agora não vou lembrar no livro, né? Mas que ele fala assim, olha, eu vou usar o amigo com letra maiúscula. Isso, ele fala sobre isso em algum momento, porque esse é o meu amigo. Então tem essa proprialização aí, né? Estamos falando do amigo pintor, não é qualquer amigo. Não é de qualquer amigo, é o amigo, é aquele amigo, né? Então existe essa maiúscula alegorizante. E vou fazer um paralelo agora, hein? Maiúscula alegorizante. Ou proprialização. Vamos fazer um paralelo aqui, eu vou dar um spoilerzinho. Você, daqui a alguns meses, vai ver um outro podcast, que é sobre o livro do Chico Buarque. Chico Buarque também, ele evita bastante dar nome, se você reparar. É sempre... Os personagens.
o fulano, a profissão e tal. Será que isso não é uma tendência, talvez, da contemporaneidade, a gente evitar os nomes? E a UERJ gosta de trabalhar isso. Pareceu já uma questão aquela do João, que virou um arquivo de metal, né? Uma questão famosa, até conhecida. Então, mas aí teria um outro caminho para seguir. Mas, de qualquer maneira, é legal estar atento a essas construções que fogem do usual. Bem, e aí parece que 3 são os grandes motivos, a gente mais ou menos é levado a isso, a acreditar que levam um amigo a se matar, né? Esse amigo pintor, ele parece sofrer uma perseguição política em algum momento, né? Além disso, ele tem um amor, que é por Clarice, que não se concretiza. O amor por Clarice não se concretiza, ou se concretiza só no plano do espírito, mas não no plano do desejo, mas não do físico, né? Fica mais ali no campo do platônico. E aí acaba que eles se separam, ele escreve muitas cartas para ela, mas ela não recebe nenhuma dessas cartas. Sobretudo porque havia essa questão política envolvida. Isso é um clichê, na verdade, né? É um clichêzão. Né? E aí, depois de muitos anos, eles se reencontram, ela já casada, com filha, e passam a se encontrar. O amigo pintor quer, porque quer que a Clarice largue a família, abdique de tudo, vá morar com ele, mas ela tá ali meio reticente, porque afinal de contas, como que você larga tudo assim? Parece muito legal do ponto de vista do romance, né? Mas a gente sabe que na vida real o buraco é mais embaixo. No plano romântico, isso de fato aconteceria. No plano romântico é lindo. Mas e aqui, mais uma vez, a gente volta pra crueza. A gente volta pra realidade. Porque, veja, sendo uma literatura infanto-juvenil, seria muito conveniente a Lígia pegar aqui a Clarice. Então, Clarice encontra a Cláudio muitos anos depois, ficam felizes para sempre. E assim acaba a história. Não, Clarice não volta para Cláudio. Não volta para Cláudio, olha. Não volta para o amigo pintor. E esse também parece um dos motivos que levam o amigo pintor a essa frustração. Então existe uma frustração política, existe uma frustração amorosa e, consequentemente, a arte produzida por esse amigo pintor, ou seja, as telas que ele pinta são telas mortas, são telas sem vida, são telas em que ele pinta. Parece que o resultado é sempre o mesmo, porque parece que é a própria vida dele que não encontra nenhuma razão. E se a vida dele não encontra nenhuma razão, a arte o faz, a arte encontra. Se vida e arte formam esse nó que a gente sequer sabe por onde começa e por onde desata, se vida e arte se entrelaçam, se vida é arte, se arte é vida, e se para o amigo pintor não há essa questão amorosa e política, e para ele a vida não faz sentido, e a arte consequentemente também pois não faz. Eu vou peço perdão aqui, vou discordar um pouquinho do Oscar Wilde, e eu vou dar Vocês perceberam que ele tá aqui filosófico. Pega um Wilde, pega um Nietzsche, pega um ditado grego, vamos de referências 1000. Aí ele vem assim, isso não esteve nos bastidores, tá? Só para dizer. Aí ele fala assim, sabe aquele desenho do Castelo Rá-Tim-Bum? Pelo amor de Deus, não sei nada de Castelo Rá-Tim-Bum. Vai me deixar no ao vivo. Que eu acho que não é um desenho, porque eu não vi, mas me falaram que acho que é um programa que tinha. Mas enfim, eu vou pedir desculpa ao Oscar Wilde, mas eu vou pensar um pouquinho aqui. Olha só, eu acho que tem uma diferença entre a nossa vida e a arte, tá? Principalmente no que tange ali o amigo pintor. O que nos é mostrado na história, como o Vitor mostrou muito bem aí, né? São os 3 pontos, talvez, do suicídio dele. O que Vitor, eu acho que vale a pena também voltar um ponto, que é o seguinte, que quando o Cláudio está questionando, ele fala assim, poxa, mas por que ele estava mal da cabeça? Ele estava comigo jogando gamão. Pô, ele estava brincando, ele estava rindo, ele estava bem comigo, que eu acho que é um dos pontos do senso comum, né? Não sei se vocês lembram que aquele artista do Linkin Park que se matou, tem uma foto dele 3 dias antes. Essa foto viralizou, dele rindo no restaurante, dele brincando. E como que realmente, talvez, se caso ele tivesse, talvez, alguma questão mental, psicológica, como algumas coisas elas não são visíveis.
talvez pudesse fazer essa agora imagem do iceberg, né? O que enxerga, o que está por trás. Então, talvez o que o Cláudio visse fosse talvez uma capa, né? O amigo, o bem, o amigo que pintava, o amigo que talvez seguro de si, mas havia camadas que ele não conhecia e talvez a Clarice conhecesse mais. E aí as 3 camadas, como você mencionou muito bem, né? É a questão amorosa, a questão artística e a questão política. Que, se você parar para pensar, são questões talvez que movem o homem. Eu acho que sim, quando falo homem, digo o ser humano, né? Eu sou movido pela minha profissão, pela minha ideologia e pelo amor. Se eu tenho amor, seja amor talvez, né, carnal, amor, se eu sou realizado profissionalmente e se eu sou convicto da minha ideologia e eu consigo externar essa ideologia, viver essa ideologia, eu sou um homem realizado. Vamos parar pra pensar nisso? Agora, eu tenho um homem que não tem a sua ideologia talvez bem recebida, ele não pode expressar. Eu acho que deve ser muito ruim você... eu não vivi esse tempo, mas acho que deve ser muito ruim você ver um momento que você não pode ser quem você é. E sendo esse livro de 84... Um contexto de ditadura, né? Um contexto de ditadura, né? Pois Um contexto de ditadura que inclusive aparecia de uma maneira mais potente em Anos de Chumbo e Outros Contos, que é o livro do segundo exame de qualificação, mas é um contexto de ditadura. E isso é o papel de fundo que é irrevogável, assim, é inegociável isso. Pois é. Não, assim, e você não pode amar. Eu amo amar, né? Eu sou uma pessoa muito romântica, né? Eu acho que uma vida sem amor já é uma vida que já não vale a pena ser vivida, por mais que você tenha tantas... Sou muito romântico, gente, muito. Tanto que romantismo tá chegando aí. Vive pra amar. Pois é. E você não é bom no que você faz. E eu fiquei me questionando assim, porque, será que é só a perspectiva do amigo pintor? Mas não sei se você lembra, mas no início, o Cláudio, ele reclama do síndico. Aquele síndico não entende nada de arte, porque ele ficou reclamando assim, quem pinta mulher só de amarelo? Um cara que pinta só de amarelo não é um pintor sério. Então as próprias pessoas falavam mal da pintura dele, ele achava a pintura ruim. Então se uma pessoa, ela não se acha boa no que ela faz, ela não tem relevância na sociedade, não tem amor, não tem ideologia, essa pessoa não tem nada, né? Talvez a única âncora dele fosse o amigo, né? Fosse o Cláudio mesmo, né? Que aí talvez fosse uma âncora muito... instável, né? Uma âncora que tá ali, mas será que só o amigo, então ele serve, só ele poderia ser essa âncora? E uma amizade esquisita, né? Um cara de 60 anos, uma criança de 11 anos, né? Por assim, um cara que não consegue se conectar com pessoas da idade dele, ou próximas, é claramente um cara que minimamente é curioso, né? Eu queria chamar atenção pra essa parte, então, né? Não, o Cláudio diz assim, mas você é um bom pintor? Não, eu não sou. Eu sei muito bem como é que se pinta. Eu tenho técnica, trabalho. Isso tá lá na página 59 na minha versão. 61 na do Hugo. Eu tenho técnica, trabalho para ver se dou vida aos meus quadros. Mas não adianta. São telas mortas. Foi apontando com o pincel. Olha, não dá pra ver? Não dá pra sentir que a minha pintura não tem vida? E aí, ele jogou o pincel na mesa com um jeito meio, sei lá, um jeito desesperado que, francamente, eu nunca tinha visto ele ter. Eu fico lembrando dessa cena e fico pensando uma coisa. Será que um artista pode amar tanto o trabalho dele que... Deixa eu ver como eu explico isso. Pode amar tanto o trabalho dele que, se ele acha que o trabalho dele não tem vida, ele também não quer mais ter? O trabalho e a arte está acima do que somos. Nós somos o que produzimos. E aí eu queria usar aqui uma palavra, que é a palavra verve. Alô, você conhece, já ouviu falar na palavra verve? Atenção isso aí. A verve é exatamente essa inspiração criadora. É o que move o artista, é a expressão, é o sentido do artista. E falta que essa é a vitalidade. Falta ao amigo pintor a vitalidade. Falta a inspiração, falta a verve. E falta a verve porque nos vários âmbitos da sua vida, como o Hugo bem chama atenção, não há também a verve, né? Não há verve no plano amoroso, não há verve no plano político, não há verve, e aí a verve é do plano artístico, mais propriamente, mas eu tô aqui abrindo, usando aqui o contexto para ampliar a possibilidade dessa palavra verve. E assim, e vamos pensar, né? Eu acho que qualquer profissão, qualquer ação, se ela não tiver essa verve, é uma ação que ela é esdrúxula, uma ação simples. E assim, nós somos professores, nós gostamos do reconhecimento, né?
Um engenheiro gosta do reconhecimento. Então, todo Claro. trabalhador, ele não espera só a questão capitalista, mas também uma questão pessoal em cima do trabalho. Agora vamos imaginar um artista. O que move um artista? O aplauso. Se o artista não tem um aplauso, ele não tem nada. Então, se um engenheiro espera reconhecimento, um artista espera 3 vezes mais. Boa. Talvez potencialize mais, né, a questão dele, né? Boa questão. Bem, eu queria agora pra gente talvez encaminhar pro final, Sim, né? sim. Falar um pouquinho da simbologia das cores, que Acho legal. não tem como a gente não É, falar pois é. disso. As cores, elas simbolizam, elas metaforizam os estados de espírito de Cláudio. E a gente vai conhecendo ali algumas cores ao longo da narrativa. O vermelho, que num primeiro momento é a paixão, e a cor do vestido da Janaína. E ele olha para a Janaína e o vermelho tá latejando na Janaína. E chega um momento em que ela aparece na sua casa, na casa do Cláudio, mas ela tá com uma roupa que não é vermelha. E aí ele vai se desapaixonando, e o vermelho passa a ser a confusão, passa a ser o irracional, passa a ser aquilo que ele não entende. E aí ele leva o vermelho pro amigo, ele explica o vermelho, ele fala, olha, o vermelho pra mim é confusão, ele fala isso pro amigo pintor. E aí o amigo só responde assim, o vermelho é uma cor mesmo difícil de entender. E assim ele vai fazendo com muitas outras cores, né? O amarelo, por exemplo, na narrativa, o amarelo parece uma cor meio ambivalente. Num primeiro momento, o amarelo está associado ao que é contente, né? Fala que pinta uma mulher amarela, está contente, mas depois esse amarelo ele não muda muito, e aí ele vai também se tornando alguma coisa meio mais do mesmo, em alguma medida, e aí depois ele diz que esse amarelo vai se esbranquiçando, e o branco aqui, veja, o branco é a ausência da cor, o branco é o problema, o branco é o nevoeiro, o branco é o que tampa a minha visão de alguma certa forma, né? Vamos botar assim de maneira prática, amigo. Há 4 cores que elas se destacam. Eu comecei de uma né? maneira mais poética, vai e sintetiza isso vamos de botar, um modo, de uma maneira mais modo pragmática. Sinóptico. Vamos inverter os lados Vamos agora. lá, isso, vamos inverter. Você pegou o meu lado mais Verdade. sensível, pegar o seu lado mais prático, né? Vamos lá. Tem 4 cores que elas sobressaem. É o vermelho, o amarelo, o branco e a cor de saudade, que não é uma cor delimitada, e em algum momento talvez eu pensasse que a cor fosse o azul, mas se não ficou muito claro, então acredito que seja uma cor pensada, inventada para ele. O vermelho, ele é associado aí na questão da confusão, porque por que o vermelho para ele é confusão? Porque o último quadro que ele pintou era predominantemente vermelho. Então na cabeça dele, o vermelho ele estava associado a uma possível causa do suicídio. Mas pô, isso é muito irracional. Gente, é uma criança de 11 anos. Claro. Né? Uma criança de 11 anos que ela vai associar, vai fazer coisa na cabeça dela. Então isso tem que ser preservado. Tanto que até peguei uma parte rapidinha aqui da página 75, que ele fala assim, e aí aquela batida do relógio ficou batendo dentro de mim de um jeito assim, tão vermelho, tão difícil de entender. Então, esse tão difícil de entender, talvez tivesse caracterizando a ideia de vermelho, e em último momento também, quando ele menciona o vermelho, ele menciona em relação a isso. E o amarelo simboliza realmente a felicidade, né, a alegria, ele vai tendo uma gradação, tem parte de gradação que ele vai, eu estava amarelo, depois fui ficando embranquiçado. Mas interessante que o amarelo é a cor que talvez predomina na capa. Temos amarelo e vermelho, e são cores muito mencionadas durante a narrativa, então eu acho que não foi ao acaso, né? Tem talvez uma intenção nisso aí. E vamos pensar, gente, amarelo está associado talvez a uma saúde mental equilibrada, em paz. Você já ouviu a cor amarela mencionada em alguma... Você lembra de uma coisa da cor amarela? Vou lembrar, Setembro Amarelo. Não tem como fazer essa questão, né? E eu queria ler muito rápido, porque eu sei que o nosso tempo já foi bastante, mas eu pesquisei aqui por que o nome veio Setembro Amarelo, né? E aí, segundo a Associação Catarinense de Psiquiatria, a decisão pela adoção dessa cor se refere ao suicídio de Mike M, em 94. O menino que vestia uma camisa amarela, né? Exatamente. Mike era um jovem americano que se suicidou quando dirigia um carro amarelo. No seu funeral, amigos e familiares de Mike abandonaram o preto como representação comum do luto e utilizaram o amarelo em fitas e cartões com mensagens de apoio às pessoas que poderiam estar passando pela mesma situação
de maio. Então, eu acho que essa cor do amarelo não foi à toa. Temos qual é o nome do primeiro livro que a gente mencionou? 7 Cartas e 2 Sonhos? Mas antes, o que ele... A bolsa amarela, claro, a bolsa amarela. Não é uma cor aleatória. A bolsa amarela. Essa cor tem alguma percepção pra ela, né? E assim, amigo, vamos lá. O Cláudio tá muito errado, não. Ele fala assim, tudo que eu vejo são cores. A gente vê as cores. Quando você, por exemplo, você vai ver a roupa de alguém, você repara na cor. Os designs com as cores, as propagandas. Se o céu tá azul, tá bom. Se o céu tá esbranquiçado, então talvez não esteja tão legal. E o amarelo, inclusive, pensando nisso aqui, legal? Me investir aqui no figurino, pensando aí nessa questão. Então é isso, acho que... E o branco, engraçado, né? O branco é a tela sem nada. É a tela sem nada. Pro artista é o péssimo. É a pro morte. artista é a morte. O branco é a morte pro artista. Pois é. Por isso que é a cor de nevoeiro, né? Exatamente. Eu não tenho muito mais considerações a fazer. Eu queria sim. só terminar com uma passagem. Por favor. Porque muitas são as vozes que trazem os motivos, os supostos motivos pelos quais o amigo se mata. Mas a versão que eu mais curto é a versão que o próprio Cláudio conta num sonho em que o amigo está no palco e ele não está representando nada. E aí a plateia quer que ele represente alguma coisa, porque ele é o ator daquela peça. Isso é muito E forte. aí o Cláudio olha para o amigo e fala, mas você não vai representar nada? E o amigo diz assim, não, eu não sei, eu não ensaiei nada. Eu não ensaiei para estar aqui. E aí o Cláudio, o livro, faz um paralelo e diz assim, o Cláudio diz assim, distinto público, atenção. Eu vou contar a vocês a história deste fantasma. É uma história curta, porque ele é um fantasma recém-morrido. Ele virou fantasma pelo seguinte, lá na página 42, na minha versão. Ele se enganou de tempo de morrer. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer, mas aconteceu. Era para ele morrer só quando ele fosse velhíssimo, mas ele era um artista, era um pintor. Tinha mania de viver pensando em cor. Acordava, e em vez de dizer feito todo mundo dizia, estou triste, estou contente, ele falava, hoje eu estou roxo, hoje eu fiquei tão amarelo. Para ele, a coisa que mais tinha cor de morte era nevoeiro. Às vezes, quando fazia céu azul de manhã, mais de tarde começava uma névoa, ele dizia, hoje fez vida de manhã, mas agora está fazendo um pouco de vontade de morrer. E então, um dia desses, fez um nevoeiro forte toda a vida. O pintor espiava pela janela do apartamento dele. Só via aquele nevoeiro tapando tudo que é cor e falava feito costumava falar. Hoje está fazendo um pouco de vontade de morrer. Nevoeiro assim, forte, quase sempre passa logo, mas dessa vez não passou. Era um nevoeiro comprido, que durou a tarde toda e a noite inteirinha também. A toda hora, o pintor espiava na janela, e nada da vontade de morrer acabar. Foi por isso que ele se enganou. Achou que a vontade nunca mais ia passar. Então, resolveu matar a vontade. Tipo do engano sem jeito, no dia seguinte, amanheceu um céu azul bonito mesmo. Mas aí, o pintor já tinha virado fantasma. E se o suicídio é só um momento de engano? E se o suicídio é só um momento de extravasamento? É um momento em que a gente quer acabar tudo e voltar depois. Como tudo quase é na vida, menos a morte. E se o amigo só se enganou do tempo de morrer? E se as pessoas que se vão não se vão por uma questão espiritual, não se vão por uma questão mental, mas só porque aquele momento está muito pesado, como se a gente pudesse fazer uma pausa e voltar daqui a pouco, porque daqui a pouco tem um céu azul, mas não tem. Aí o amigo já tinha virado fantasma. Fico por aqui, não tenho mais grandes considerações, espero que vocês tenham gostado. Deixar pro Hugo. Fazer só uma observação, porque isso é muito forte, né? Não tem como a gente não comentar rapidinho. Mas eu li uma analogia que era como se o suicídio fosse alguém que comprou uma entrada no cinema, comprou pipoca, assistiu, e ela simplesmente saiu no meio do filme. Assim, espera aí, você pode esperar até o final, mas ela decidiu sair, né? E a pergunta é, por que será que ela saiu antes do filme acabar? Acho que foi a pergunta do Cláudio. Por que será que ele antecipou uma coisa que naturalmente aconteceria? Porque a morte é uma coisa natural. Ela vai acontecer. O suicídio é uma antecipação disso. E por quê? E aí o que me acho muito profundo é o último período
do livro. Vai lá. Eu vou ler de período e falo assim, ó. E comecei a gostar de pensar assim. Acho que até se eu continuo gostando de cada porquê que aparece, eu acabo entendendo um por um. O que ele faz aqui é a ressignificação do porquê. Depois de tantos porquês, ele fala assim, cara... O meu amigo era isso, o meu amigo era esse monte de porquê e é por isso que eu gosto tanto do meu amigo. Até que eu tô gostando desses porquês. Eu tenho uma necessidade, acho que eu comentei isso um momento, mas aí a gente foi para outro caminho. Eu gosto muito de entender o porquê das coisas, eu acho isso natural do ser humano, mas nem tudo a gente vai entender. Nem tudo a gente vai compreender. Ainda mais um tema complexo como esse aí, né? E talvez não entender que a gente entenda, que a gente não vai entender, seja o grande caminho para entender. Seja o caminho, exatamente. Tanto que isso não tá no livro, tá? Mas é um grifo meu. Quando a Clarice fala pro Cláudio, ele morreu de morte natural. Será também que talvez faça assim, cara, isso é uma causa de morte, né? A pessoa morre de câncer, a pessoa morre... Morre feito, todo mundo um dia morre. Exatamente. Então, eu acho que a conclusão aonde o Cláudio chega é assim, cara, eu não preciso entender tudo. Nem tudo precisa ser explicado. Perfeito. Ainda mais com um tema complexo como esse. Então, é isso. Nós não precisamos entender tudo. Acho que é... Hugo, muito obrigado pela sua participação. Acho que foi muito incrível. Também gostei. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam tirar bom proveito. A gente vai ficando por aqui. Beijo grande em vocês. As pessoas que chegaram até aqui, muito obrigado. Muito obrigado, porque imagino que foi longo. Beijo, gente. Valeu. Valeu, galera. Abraço, tamo junto. Boa prova aí. Valeu.